Boa noite, boa tarde, bom dia aos amigos que acompanham os canais do Segue a Jesus nesse período de distanciamento social. É por aqui que nós temos a oportunidade de nos comunicar, de nos reencontrar, não é? Antes de nós começarmos o comentário de hoje, como de costume, nós vamos elevar o nosso pensamento em prece, rogando a presença do Mestre Jesus, do seu amor, do seu carinho, rogando o amparo do Pai, a fim de que conforte os nossos corações, a fim de que envolva os nossos pensamentos, preparando-nos para as reflexões do dia de hoje. Roguemos aos companheiros do plano espiritual o amparo, o auxílio. Roguemos que o amor do Cristo nos envolva, hoje e para todo sempre. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Meus amigos, a lição que me foi confiada hoje é a lição número 5 do livro Vinha de Luz, psicografia de Chico Xavier, palavras de Emmanuel, sobre um trecho da Epístola de Paulo aos Colossenses. O nome da lição é Com Amor. Paulo escreve aos Colossenses: E sobre tudo isto, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição. Colossenses, capítulo 3, versículo 14. Emmanuel inicia os comentários sobre esse trecho da Epístola pauliana dizendo-nos o seguinte: que é preciso coragem para que o discípulo do Evangelho ataque os serviços da redenção em si mesmo. É preciso coragem para que nós possamos assumir o trabalho de redenção em nós mesmos. Duas importantes advertências do companheiro espiritual. A redenção começa em nós. Na verdade, a redenção, ela se traduz num caminho individual. Ninguém faz isso por nós. Ninguém escolhe por nós. Ninguém age por nós. É um caminho nosso, fruto de escolhas que nós fazemos. E é preciso coragem para esse caminho, porque para a redenção de nós mesmos é preciso uma autoanálise íntima, profunda, sobre aquilo que ainda nós precisamos transformar. É preciso reconhecer as faltas e as falhas que ainda caracterizam a nossa personalidade, que ainda nos caracterizam. A violência, o orgulho, a vaidade, a intolerância, a incompreensão, a falsa percepção de superioridade em relação às criaturas que não pensam ou agem como nós, a revolta, a indisciplina, tudo isso que ainda permeia os nossos seres. Reconhecer isso é um ato de coragem. E decidir transformar isso é o passo seguinte no nosso processo de redenção. Nesse processo nós passaremos por uma série de tormentas, tempestades nas palavras do companheiro espiritual, sofrimento, suor, testemunhos. Espinhos se voltam contra nós, não espinhos lançados por outras pessoas, não é? Mas as dificuldades que ainda nós encontramos no reconhecimento das faltas e na manutenção de atitudes de forma permanente voltadas
a nossa redenção. Saber o que está errado, decidir transformar e mantermos-nos nessa postura renovadora. É o desafio de todos nós nessa presente existência. A lição nos fala do amor, da caridade, como um instrumento nesse processo de redenção. Vejam que a relação, esse sentimento que norteia a nossa relação com o outro, chamado caridade, ele é ao mesmo tempo um fim, um objetivo e um meio no nosso processo de redenção. É claro que alcançando graus de evolução maiores, a nossa percepção de fraternidade, a nossa relação com o outro, ela muda de perspectiva. Os ensinos doutrinários nos mostram que quanto maior a evolução do espírito, maior é a sua percepção de fraternidade. Quanto mais evoluído é o ser, maior é a sua capacidade de amar. Como nos ensinou Jesus, o Filho do Homem veio para servir e não para ser servido. Esse ser espiritual de alta envergadura moral, Jesus, tinha perfeitamente clara a noção da sua condição de espírito evoluído, cuja tarefa primordial é o amor, é o servir, é o amparar, é o resgatar. Mas a caridade também é um meio de transformação. Mesmo que nós ainda não tenhamos alcançado esses graus de evolução, podemos nos valer desse instrumento bendito que permite também a modificação de sentimentos, de percepções do mundo, que é a caridade, que é o preocupar-se com o outro. Quantas não são as pessoas que atravessam dificuldades inúmeras na existência, inúmeros desafios graves na presente encarnação, mas quando identificam no outro, no semelhante, necessidades que estas pessoas que também sofrem podem ser supridas, podem ser aliviadas, superam com maior facilidade, inclusive, os seus próprios desafios. Olhando para o sofrimento alheio, muitas vezes, nós conseguimos perceber em nós e renovar em nós sentimentos viciosos, pensamentos ainda inferiores, nos conectando com a dor do próximo, nos tornando criaturas úteis às pessoas que sofrem mais do que nós. Nós temos muitas vezes a chance de revisitar também o nosso íntimo, percebendo coisas, sentimentos, sensações que antes nós não conseguíamos, e encontrando estímulo para nos transformar. A caridade, além de um objetivo, de um fim no nosso processo de evolução, é o meio pelo qual nós o alcançamos. Quem serve o outro tem uma visão muito diferente dos problemas da existência. Quem se dedica a aliviar a dor do outro tem uma percepção diferente sobre as próprias dores. Percepção do que é justo ou injusto, certo ou errado, elas são modificadas quando a criatura se dedica, quando a criatura se lança ao trabalho da caridade. E aqui a gente não está falando da caridade material exclusivamente, não é? A ideia de dar algo que sobra. Mas a caridade em sua essência, como a percebia Jesus na resposta dada a Kardec no Livro dos Espíritos, quando pergunta qual é o sentido da caridade,
tal qual a entendia Jesus, e a resposta é benevolência para com todos, indulgência diante das faltas alheias, perdão das ofensas. Ser bondoso para com todas as criaturas com as quais nós nos relacionamos é um desafio. É uma meta a ser alcançada. Ser indulgente diante das faltas alheias, um desafio maior ainda, não é? Olhar o erro e tolerá-lo. Olhar o erro e tentar compreender a criatura que o comete. É um exercício, é um desafio ainda para nós. Perdoar as ofensas, então, quando são a nós dirigidas. Perdoar aquele que nos ofende de algum modo. Perdoar aquele que contra nós pratica algum tipo de ação prejudicial. É um desafio, não é? É um grande desafio. Estamos ainda dando os primeiros passos, mesmo com tanto tempo, do Evangelho do Cristo, já no consciente de muitos de nós, ainda estamos dando os primeiros passos rumo à prática real da caridade, em sua verdadeira essência. Emmanuel nos diz: auxiliemos em silêncio, entendendo a situação de cada um, temperando a bondade com a energia e a fraternidade com justiça. Quem ama compreende, quem compreende trabalha por um mundo melhor. Principalmente no período que nós enfrentamos hoje no planeta, no Brasil e no mundo, incompreensão, intolerância, muitos males à nossa volta que nos trazem sentimentos de revolta, sim, de intolerância, de indignação. Sentimentos muitas vezes esses de indignação legítimos, não é? Diante de muitas situações que nos são colocadas. Mas pensemos também, além de indignarmos-nos diante disso, naquilo que nós podemos contribuir. O período reclama de nós maior tolerância e o período reclama de nós também um olhar diferente para aquelas criaturas que sofrem e que sofrem mais do que nós. Quantas pessoas nesse período perdendo seus empregos, seu sustento? Quantas pessoas nesse período sofrendo por além do vírus outras enfermidades? Quantas pessoas sem condições de realizarem tarefas habituais? Quantas pessoas distantes de amigos e familiares sofrendo com depressão, sofrendo pelo período de dificuldade que todos nós vivenciamos? Quais são as nossas oportunidades de auxílio? Quais são as nossas oportunidades de ofertarmos um pouco de nós nesse período de tanto desarranjo e de tanta incompreensão? Indignarmos-nos diante de muitas práticas à nossa volta não é legítimo, mas omitirmos-nos diante do bem que nós podemos fazer diz muito sobre aquilo que nós ainda somos. Há uma chance de nós optarmos por esse caminho que a lição nos vem trazer, que é o caminho do amor. O momento nos traz essa oportunidade. Que a paz de Jesus nos envolva. E neste momento, vamos elevar os nossos pensamentos e reunir os nossos corações em vibrações, um momento de doação. Vamos vibrar para o nosso planeta, pelos dirigentes desse planeta. Vamos vibrar pelas casas de oração. Vamos vibrar pelo nosso Segue a Jesus, por seus dirigentes, trabalhadores e todas as criaturas ao NESG vinculadas. Vibremos pela perseverança e pela manutenção das nossas convicções no trabalho do Evangelho. Vibremos para dias melhores. Vibremos para que nós possamos contribuir.
para dias melhores. Que a paz de Jesus, que a paz do Mestre esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Jesus.